Boa noite, pessoal. Vamos chegando para a gente poder falar hoje aí sobre saúde em tempos de isolamento social. Tô recebendo muitas reclamações aí dos meus pacientes, dos amigos. E hoje a gente tem um convidado especialíssimo que está chegando. Vamos conectar aí com o Alexander. Alex aceitar aí a nossa convite. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Alex. Tudo bem? Agora estamos melhor, né? Estamos indo bem. Maravilha. E aí, muito frio no Rio de Janeiro ou não? Então, aqui já deu uma esfriada boa, viu? Mas acredito que não tanto quanto aí. Aqui está na faixa de uns 10 graus, 13 graus, coisinha leve. De Você boa, não enxerga, né? a ponta do nariz lá fora. Aquela neblina típica do Ponta Porã, né? É bem típico mesmo aqui. A estação do ano, as estações do ano faz tudo no mesmo dia. Você sabe como é que é, né? Sei. E você sabe que a gente vai falar sobre isso também. A questão Verdade. essa época de transição de estação do ano, pela medicina chinesa, a gente tem uma mudança muito brusca na nossa saúde. E aí a gente vai falar sobre isso também. É bem bacana, é bem importante a gente cuidar mais ainda. Até porque a gente bebe até menos água durante o inverno, né, Gabi? Sim, a gente não também toma tem tanta isso. água, né? A tendência é ter menos sede, né? Então as pessoas esquecem. Por isso que a gente vai falar muito sobre hábitos. Eu falo muito. Botei aqui, acho que o tópico principal hoje é a gente falar sobre as mudanças de hábitos, né? Vamos mudar. Bora lá. Vamos Já tem uma lá. galera entrando aqui. Vamos dar oi pro pessoal. Boa Monique, noite, Ana Flávia. Marcelo, Boa noite, Marcos Sandra, Cardoso. Fernanda. Ixi, maior galera. Vamos começar Hoje vamos bater então. recorde. Vamos bater recorde hoje ou não? Vou bombar aí esse Instagram. Glaucia Vieira, minha esposa, está aí. Então Muito vamos lá, bem. né? Vamos. Sejam todos muito bem-vindos. E a gente vai tentar passar aqui o máximo de informação possível que seja de qualidade e que seja útil para vocês, que eu acho que é isso que tá todo mundo realmente precisando, né? Então, na verdade não é uma receita de bolo que a gente vai passar, não, somente umas dicas, né? Sim, mas tem formas da gente conseguir otimizar isso, né? E aí a gente vai estar aí fazendo esse serviço para vocês. Aquela ajudinha, aquele empurrãozinho que todo mundo precisa, né? Aquela butinada. Bom, Alex, eu vou pedir então, primeiro quero agradecer você ter aceitado aí o meu convite. E Obrigado queria que você se apresentasse aí para o pessoal, a sua carreira profissional, para quem não te conhece, conhecer um pouquinho de você. Então, me chamo Alex, né? Eu sou fisioterapeuta, minha graduação é em fisioterapia, tenho 20 anos de formação, sou especialista em trauma, ortopedia e desportiva e fisiologia do exercício e prescrição de exercício. Trabalho com fisiologia de exercício desde 2009 aqui em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Nós temos um laboratório no qual grupos especiais, né, obesos, diabéticos, enfim, né? E fui professor da graduação do curso de Educação Física durante 8 anos, né, no Instituto, nas faculdades MagSul, e no curso de pós-graduação durante 3 anos. É bem sucinto, né, Gabi? Bem sucinto. Sim, ixi, se a gente for falar tudo aqui, fica a live inteira, né? Vai longe. A gente gosta pouco de estudar, né, Alex? Mas é isso aí. Estudar se faz necessário. Muito bem. E como é que tá aí a questão dos seus pacientes? Porque assim, a gente resolveu fazer esse tema porque eu venho percebendo no meu dia a dia que eu estou praticando as consultas online, né? A gente ainda não voltou aos presenciais aqui no Rio. Mas nas minhas consultas online eu tenho percebido, e até em conversas com os amigos, essa maior dificuldade das pessoas por conta do isolamento, por conta da mudança das rotinas, de realmente
conseguir levar uma vida mais saudável, conseguir manter os seus hábitos, principalmente alimentares. E muita gente aí que ganhou peso nesse período, né? Com certeza. Isso, eu venho vendo muita reclamação quanto a isso. Como é que está aí para você também, os seus pacientes? Bom, aqui em Ponta Porã, como qualquer outro lugar do país, né, a Covid chegou, né, chegou para todo mundo, e chegou esse tal de isolamento social, né, que na verdade nada mais é que uma nova modalidade de vida, né, Gabi? Nós, infelizmente, temos uma nova modalidade. A gente tem que se readaptar. E quem conseguir fazer isso antes vai estar saindo na frente, né? Então, e aqui na clínica os clientes vão chegando, né, vão fazendo exercício, vão fazendo fisioterapia, osteopatia, pilates, né, que a clínica é um complexo grande, né? Sim. Então, assim, nós atendemos conforme o Ministério da Saúde colocou, né, como tem que ser atendido, e juntamente com o decreto oficial da nossa prefeitura aqui, né? O decreto condiz em atender os idosos, no caso, nós não podemos atender nem as crianças, né? Até por problemas de comorbidades relacionados a esses grupos especiais, vamos pensar assim. Sim, mantendo toda a segurança possível, né? Sim, toda a segurança, né? Mas assim, os pacientes, os clientes, aliás, eles não estão tendo tanto medo, creio eu. Já foi pior aqui dentro de Ponta Porã. O pessoal está se soltando um pouco mais para poder vir, fazer tratamento, já é um momento exercício. De maior flexibilidade, né? Até porque é um novo modelo de vida. A gente tem que se readaptar, que nem você falou agora há pouco, né? Então a gente, assim, tem bastante estudos em cima disso aí, nesse isolamento social, já até pela revista Lancet, lá da Inglaterra, que foi feito por uns brasileiros, pesquisadores brasileiros, numa pesquisa de 30 dias sobre esse tal isolamento social que nós estamos vivendo no Brasil, né? Eu peguei alguns dados para fornecer para você, por exemplo, entre sinais e sintomas, o estresse agudo e a depressão estão ganhando longe. Em um mês de Covid, aliás, de 30 dias de Covid, aumentou o estresse agudo em 40% e a depressão em 90%. Vai vendo. Sim. Né? E é então, isso que a gente tem que cuidar lá para frente, né? Porque imagina, a tendência é só ir piorando. Se as pessoas se mantiverem nesse padrão, nesse parâmetro, então tem que ter um momento para a gente realmente levantar a poeira e sacudir, né? Sim. Isso é importante. E você falou dos dados aí, tem um dado também que eu peguei, as vendas de Rivotril, que é um medicamento que muita gente conhece aí, é o mais vendido no Brasil já há alguns anos. E é antigo isso. Já há alguns anos ele é o campeão de vendas no Brasil. Isso é uma estatística. E agora, nada disso. E agora, durante o isolamento, as vendas aumentaram em 22%. Você vê então, como pro sono, né? Então, na verdade, tudo isso que você falou, né? Aumentando a ansiedade, aumentando a depressão, as pessoas vão lá e buscam logo a resolução do problema do momento, né? Do sintoma. Sim. Mas o que a gente quer trazer aqui é que existe uma resolução mais a longo prazo, uma resolução saudável, que as pessoas não precisem ficar dependentes de um medicamento, que a gente sabe que aquele medicamento a longo prazo, principalmente, tem os seus efeitos, tem as suas contraindicações, e saber entender que o seu corpo é capaz de se auto-renovar e você conseguir essas doenças mesmo, né? A ansiedade, a depressão, a própria insônia, o estresse, elas são perfeitamente gerenciáveis. Eu gosto de falar sempre isso, né? A gente precisa saber gerenciar o estresse, por exemplo, né? Porque esse momento é um momento que está todo mundo realmente um misto de emoções. Então, a gente tem que saber gerenciar essas emoções para poder evitar o estresse. E, no caso, a ansiedade acaba sendo um dos maiores fatores de aumento de peso, porque as pessoas estão em casa, estão mais ansiosas e tendem a se alimentar de forma errada, né? Compulsão alimentar, né?
a compulsão, que vem da ansiedade. Então é isso que a gente tem que focar, que é tratar a causa e não só o problema do momento. E aí, para tratar a causa, a gente tem que achar equilibrar os hábitos, né? Que a gente vai falar aqui. Então, por exemplo, a gente vê a situação do planeta hoje, né? Essa situação de isolamento social. O estresse é muito grande, né, Gabi? Essa relação. Então, para lidar com essa situação não é fácil, né? Imagina você colocar um idoso, né, que é ativo, normalmente aquele idoso ativo, colocar em isolamento social, né? Para ele é quase a morte, ele ficar sem fazer nada. Tá falando que não pode, né? Porque a pior coisa que você fazer para um idoso é mandar ele fazer alguma coisa, né? Então... bem justamente. Então, assim, por exemplo, dentro do que eu correlacionei aqui, a depressão vem com 90%. Nesses primeiros 30 dias foi publicado na revista Lancet pelos brasileiros, pesquisadores. Posteriormente vem o estresse agudo depois vem a ansiedade com 71% e por último o estresse agudo por 40%. Então o problema todo, Gabi, é o pós-pandemia. Ninguém está se preocupando ainda em relação ao pós-pandemia. Exatamente. Né? O que vai gerar isso aí, né? Porque é o que eu falei. O medicamento que você pode até usar ali na hora, eu costumo dizer que é um tapa-buraco, né? Mas aí, lá na frente, você vai ver o que vai acontecer nesse momento aí lá pra frente, né? Então, a gente tem que realmente já, quanto antes puder cuidar, é o ideal. Então, por exemplo, pode falar. Não, eu queria... iniciar para a gente falar um pouco a questão dos hábitos, né? Os hábitos alimentares, já para a gente poder ir tocando nos tópicos. Bora lá? Toca o pau. Ó, eu queria falar aqui, ó, a Gladys, que a minha mãe falou que durante o isolamento ela até perdeu peso. A gente está fazendo o tratamento da ortomolecular sempre, fazendo a orientação nutricional. Né? Então isso é muito importante também, você buscar um bom profissional, né? A gente vai falar sobre isso. Exatamente. Então, assim, existem formas de você conseguir. Se você não consegue sozinho, busque. Porque, assim, a própria ansiedade, tem muita gente que nem sabe que sofre de ansiedade. Sim. A gente tem que saber também entender os sintomas, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Vamos ver se alguém falou mais alguma coisa aqui. Tem mais alguma coisa por aí? Vamos deixar passar. Albert Castrati, doutora André. Bastante gente chegando. Então, eu queria falar, assim, como a gente quer, como é um momento de mudança de rotina, então, para a gente falar de hábitos de vida, a gente precisa falar de rotina. Então, você ter uma rotina nesse momento, acredito que é crucial para a gente poder ter a saúde como todo. Opa, tá usando presente, ó, vascaíno. Muito bom. Então, aí a gente usa essa questão do hábito, de você criar uma rotina. Eu acredito que isso seja muito importante. As pessoas que estão trabalhando em casa, principalmente, né? Saber o horário certo de trabalhar, fixar o horário de trabalho. Tem muita gente que está trabalhando até mais, né? Outras pessoas que estão trabalhando menos, muitas vezes até forçadamente, que não pode trabalhar. A gente também tem que cuidar disso, porque aí gera outros tipos de estresse também. Então, procurar se tornar produtivo em algum momento, buscar coisas novas, buscar fazer um curso, buscar mesmo falar com as pessoas, né? Buscar o contato, mesmo que você não consiga presencialmente. Essa coisa do social para a gente é muito importante. O lazer, né? Então, quem puder, quem tiver a possibilidade de fazer atividade física aí, vocês ainda estão conseguindo, né, fazer presencialmente. Sim. Também sempre manter a atividade física, né? Isso é importantíssimo. Porque assim, se você não mantém a atividade física, você também baixa a imunidade. Você tem a baixa, a queda, o déficit disso tudo, né? Não é fazer exercício vigoroso, aquele extenuante, que no outro dia você nem levanta da cama. A intenção não é essa. É se manter ativo. Em movimento, exatamente. E movimento quer dizer simpático. É bem ser simpático, né? Movimento é simpático, né?
Então, estar se movimentando, você produz substâncias que vão melhorar a capacidade de trabalho do seu corpo. Uhum. E a atividade física, eu estava até hoje falando com a paciente, eu costumo sempre usar aquele contador de passos. Sim, eu uso. E aí os dias que agora eu não tô saindo de casa, a gente não anda, né? E assim, eu botei um dia em casa, assim, é ridículo, tipo, você dá 100 passos num dia. Então, para você ter a ideia, assim, do tanto que a gente fica parado, né? A gente faz nada. Então, tem que se preocupar, porque isso realmente influencia na imunidade, como você falou. E tem algumas... O que você acha de estratégias, assim, pra gente poder... para as pessoas terem mais motivação. Eu sempre falo também da motivação, né? Para você ter motivação, você precisa ter ação. Então, num primeiro momento, você tem que ter, no mínimo, puxar do fundo ali alguma vontade para poder fazer. O que você acha que dá para as pessoas se motivarem e buscar aí uma atividade física que seja prazerosa, principalmente, né? Então, assim, vou falar dentro do que acontece aqui dentro da clínica, né? Dentro das minhas avaliações. Dentro da avaliação, quando eu faço aqui dentro, eu até pergunto o estado motivacional da pessoa. Né? Se ela veio obrigada, se ela gosta de já começa aí, né? Se o médico impôs a ela, que normalmente é a grande maioria da situação, né? Vamos pensar assim. Mas assim, para a pessoa estar motivada, eu coloco sempre para elas o seguinte ponto, né? Além de tudo que ela passa, né? Os traumas que já passou, de repente ela não tem vontade de fazer, é estar aliada sempre a uma tribo, né? A tribo, o que é? Você está ligado a algum tipo de esporte, por exemplo, ciclismo, corrida, a tribo da musculação, né? A tribo da musculação. Tem a tribo que vem só para bater conversa, né? Dentro da clínica. Já vira social. É a tribo. Né, a interação social, mas isso é fato. Né, e saber o que ela gosta realmente dentro do exercício físico, não impor, não fazer nada imposto, entendeu? Na verdade, você tem que conhecer teu cliente. Isso, você tem que conhecer teu cliente. Quando você impõe uma coisa é mais difícil, mas a partir do momento que você entende o porquê que ela gosta de correr em cima de uma esteira 1 hora, você consegue entender o teu cliente como um todo. Então, quando você entende o teu cliente como um todo, fica mais fácil de você montar estratégias para esse cliente. Agora, tem aquele cliente que não gosta realmente, né? Então, eu penso em relação à motivação, sempre falo para eles em relação a uma tribo. A tribo se faz necessária, sempre. Aí tem meu colega Marlon Irata, que é fisioterapeuta também, aí em São Paulo, acupunturista também, super fisioterapeuta. Aí ele falou aqui, que o aumento também da procura da acupuntura por conta das dores, né, sedentarismo emocional, realmente. As pessoas, que bom que as pessoas estão procurando isso, pelo menos, né, que é uma solução aí, sem ser os medicamentos. Então, eu fiz uma pequena listagem de como ser saudável, dentro de uma concepção de 8 regrinhas básicas, são dicas, né? Primeiro é o sono adequado, né, Gabi? Sim. Aquele indivíduo que não dorme, vamos dizer assim, é caixa. Se não dizer caixão daqui a alguns anos, vamos pensar assim. Que o sono ele tem que ser reparador. Quando você tem um sono picado, quebrado, os hormônios, infelizmente, não funcionam do jeito que tem que funcionar. O outro seria o sol, que é gratuito. Né? E todo mundo tem medo do sol. Né? Todo mundo tem medo do sol. Fica dentro de uma casa, fechado. Né? Aí depois nós temos o exercício. O exercício tem que se mexer. Nós temos a respiração, a parte metabólica, respiratória, meditação, yin yang, né? Aquela situação da acupuntura. Né? A parte espiritual. A gente vai falar mais sobre isso também. Isso. A alimentação, a água é o ponto fundamental, eu falo para os meus clientes. Sim, eu queria começar falando disso. Alex. Porque assim, como eu falei, eu queria fazer uma coisa bem prática para as pessoas realmente implantarem no seu dia a dia de rotina. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer ao acordar. Primeiro, procurar não acordar muito tarde. Né? Tem gente que aí mudou a rotina, que está ficando mais em casa, que pode acordar um pouquinho mais tarde, mas tentar manter um horário certo de acordar
e procurar, né, fazer a rotina mesmo de horário. E a primeira coisa que a gente tem que fazer ao acordar é tomar água em jejum. Gente, é uma coisa tão simples, né? Que é de graça também, sai da. Né? É básico. Mais ou menos, né? Mas assim, tá ali e você precisa criar esse hábito que é uma coisa tão. É muito básico, realmente. E tem muita gente, é incrível o tanto de gente que não faz isso. Então a gente precisa, essa água de manhã, eu indico tomar no mínimo 500 ml de uma vez. Porque realmente a gente passou muito tempo dormindo, como o Alex vai falar mais sobre o sono depois, né? Você já deu uma pincelada que durante o sono é o momento que o nosso organismo mais trabalha, que produz lá todos os hormônios, as substâncias. Então a gente acorda e ele precisa da hidratação. O nosso cérebro é composto só de água e gordura, então a gente realmente precisa de água para o cérebro para melhorar a concentração do teu dia todo. Essa água no jejum já vai influenciar nisso tudo. A gente vai conseguir, nessa primeira água, eliminar as toxinas, melhorar a detoxificação do organismo. E vai acelerar esse metabolismo em até 25%. É incrível essa. Então, assim, quem está preocupado aí com o peso, né, durante essa quarentena aí, gente, o mínimo que as pessoas têm que fazer é tomar água, é uma coisa muito básica, é um muito mínimo. As pessoas procuram o milagre, a coisa, né, milagrosa, aquela pílulazinha mágica que tem muita gente Não tem. Não existe. Gente, é o mínimo que você tem que fazer é tomar água. No mínimo, de manhã sempre é regra, tá? 500 ml de água de manhã em jejum. Esse é o mínimo que vocês têm que fazer. Depois, tomou sua aguinha. Eu gosto muito de associar aqueles shotzinhos da imunidade. Eu já postei aqui, tem aí nos destaques. Então, algumas substâncias que a gente sabe que vão estar aí suplementando, nutrindo o nosso organismo, desinflamando, que é o que vai também estar ajudando na saúde como um todo, na imunidade, e naturalmente também combatendo o sobrepeso. Então eu gosto sempre de usar, eu vario muito os shots, sabe? Eu não tenho usado mais uma coisa assim tão frequente sempre. Então eu gosto sempre de colocar as gotinhas de própolis, de 10 a 20 gotas de própolis na água. Importante uma coisa, a água nunca gelada, tá, gente? A água gelada, pela medicina chinesa também, a gente, de manhã principalmente, o nosso organismo ele tá quente. Se você dá aquele choque térmico, ele já não entende nada, ele vai se desregular, naturalmente. E bioquimicamente também, a água gelada também dificulta a absorção dos nutrientes, que a água tem nutriente também, né? Então, sempre procurar tomar água em temperatura ambiente. E no shotzinho eu gosto de usar ela morna, que aí você consegue melhorar ainda mais a absorção dessas substâncias. Então eu gosto de usar sempre o própolis, a cúrcuma, que é o açafrão, que é um anti-inflamatório poderosíssimo, que também ajuda na detoxificação do fígado, também acelera o emagrecimento. Então colocar uma colherzinha de café da cúrcuma pura, de preferência... sempre procurar uma de boa qualidade, tá, gente? Porque tem também cúrcuma aí vendida aquelas que é muito clarinha, normalmente elas não são boas. Tem que procurar as que são bem amarelinhas mesmo. Eu gosto também de botar o gengibre, pode ser o gengibre em pó também, que você encontra, uma colherzinha do gengibre em pó. Uso também espirulina e clorela, que também são duas algas riquíssimas em nutrientes, que você também pode estar associando na sua rotina diária ali da manhã. E você encontra ela em pó também, você pode botar no shot. O que mais que eu vou ter aqui? O gengibre. E quando você for usar a cúrcuma, pode sempre associar um pouquinho de pimenta do reino, que ela também melhora a absorção dos nutrientes da cúrcuma, dos curcuminoides. Quando for usar usar na comida também, né? Isso aqui eu tô falando do shot de manhã, porque ele vai melhorar ali a absorção, mas você tacar na comida tudo, esse daqui também vai ser de grande valia. O meu é na comida. Também, então, assim, mas isso que eu falo,
a forma a quantidade que a gente usa vai determinar se você está usando ele como um suplemento ou como ali o alimento, que também é um alimento funcional e vai te alimentar, vai te nutrir. Mas quando você usa assim ele como shot, ele vai estar sendo um suplemento mesmo, você vai estar otimizando o resultado dele como suplemento. Então essa é uma dica bem importante. Então, essa dica que você deu também, algum desses suplementos que você colocou aí, ajuda na termogênese também, na queima da gordurinha, aquela gordurinha? Sim. O gengibre é termogênico, né? Então, ele tem essa ação aí bem bacana para a gente usar. A gente vai falar também o que não deve, né? Porque para a questão da ansiedade... tem alguns alimentos que a gente tem que evitar. Então, por exemplo, o café é um alimento que as pessoas... Café. Pois é, o café a gente tem essa questão aí porque ele é um ativador, né? Então a gente precisa realmente diminuir quantidades, e se a pessoa for ansiosa, realmente se identificar com ansiedade, com estresse, ela tem que diminuir o café consideravelmente, porque a gente sabe que ele realmente influencia demais nessa questão aí da ansiedade. Então, o café e o álcool que a gente pode evitar. Então, por exemplo, também tem aí o chá verde, que também pode estar auxiliando como termogênico. Então, você usar de manhã também é uma opção bacana, em vez do café, tá? E aí vai estar acelerando o seu metabolismo. Mas tudo sem açúcar, né, Gabi? Exatamente, sempre, né? E essa é a terceira coisa que eu ia falar para evitar, que é o açúcar, né? O açúcar em excesso, os carboidratos. A gente procura realmente evitar, porque isso vai estar inflamando o seu organismo. Quando o seu organismo está inflamado, naturalmente também, porque assim, a gente tem aquela relação, eu sempre falo aqui, todas as lives eu falo do intestino, né? Porque isso vai estar inflamando o seu intestino, que é o órgão responsável pela a maior parte da produção, acho que são 60%, se eu não me engano, da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, o hormônio do bom humor, é produzida no intestino. Então, se você não tiver com um intestino bacana, se você tiver com uma desbiose intestinal, que são os lactobacilos que precisam estar ali equilibrados, naturalmente você não vai conseguir também se livrar desse estresse, dessa ansiedade, e consequentemente também não vai conseguir emagrecer. Então, a primeira coisa é cuidar do intestino. A gente vai cuidar do intestino cuidando da alimentação. Então, é um ciclo, é o que você falou anteriormente, né, Alex? Não existe uma coisinha só, são vários. E o que eu falo sempre, quem está aqui, né, são pessoas que estão interessadas em saber, em buscar informação. E é isso que as pessoas precisam. Quando as pessoas me perguntam hoje, por onde começar? Eu quero ter uma vida saudável, né? Eu fiz um post só sobre isso esses dias. Por onde começar? Comece se informando. A melhor forma de você ter motivação para fazer direitinho, para você entender, é você entender o que está acontecendo, o que aquele alimento está te fazendo de ruim. Só assim você vai conseguir tirar ele. Não vai ser você ouvindo alguém falar, vem aqui, tira esse aqui que não é bom para você. Tá, mas e por quê? Né? Quando você entende o porquê, você vai ter mais motivação de fazer. E aí, no momento que você começa a fazer essas mudanças, naturalmente você já sente a motivação, porque você vai sentir um maior bem-estar, vai melhorar a qualidade de vida, vai melhorar os sintomas que você está sentindo. E o corpo fala, né? Exatamente. Aí é só um ciclo. Você só precisa ter a persistência e ter a motivação, né? Então, você falou a questão do... Só para a gente fechar a questão lá da atividade física, você falou de ter a tribo, né? Muitas vezes pode ser que a pessoa às vezes não se identifique com o esporte, ou mesmo também não seja tão sociável, enfim. Nem por isso ela pode deixar de fazer. Eu fico pensando assim, eu sempre oriento também dessa forma, que sempre você ter alguém, nem que seja uma pessoa, não precisa ser uma tribo toda, você já vai ter também mais essa motivação. Então, assim, pensa em alguém que você gosta, que você ama,
que está precisando. Você olha e fala assim, nossa, essa pessoa realmente, ela está precisando fazer uma atividade, ela está precisando... E você vai lá e vai pegar na mão dela, e você também está precisando, né? Mas toma essa atitude, vai lá, vamos lá, colega, fazer uma atividade junto. No início da quarentena eu fiz, acho que o Albert, não sei se ele tá aí, a gente fez uns treinos juntos, chama um amigo, né? Nem que seja aqui pela videoconferência mesmo. A gente pegamos um treininho lá que um amigo mandou e a gente fez junto pelo vídeo. Então, assim, buscar mesmo, porque ninguém vai chegar na sua... A não ser, lógico, que é a opção, que é muito importante também, você ter um bom profissional, que é o meu caso. Eu também não tenho meta, eu não tenho a grande motivação, não. Eu treino aqui porque toda segunda, quarta e sábado, Alô, meu Gabi? professor... Oi? Falhou o áudio? Tá ouvindo, Alex? Alex? A tua internet, acho que não tá. Pessoal, A tua internet. Tá tudo bem, hein? é só o áudio ou é só o áudio ou tá falhando a imagem também? Tá falhando a tua imagem. Ah, agora apareceu aqui que tá rodando. A tua imagem sumiu, ficou trêmula, tá difícil de entrar. Voltou? Opa, voltou. Tá tudo em paz agora. Show! Voltamos. Então é vamos isso, lá, acho né, que não Gabi? existe motivação melhor do outro. Então eu acho que é uma ótima forma da gente começar a pensar, começar a refletir. E então pense em alguém que você quer ajudar e chama, e pega na mão e faz junto. Ou procure um bom profissional, que é o que eu estava falando, né? Você tem ali o Tipo horário, a pessoa... Fisiopan, né? Não tem melhor. Então você tem ali o seu horário certinho, você tem o seu compromisso, você tem um profissional super capacitado ali para estar te auxiliando. Então, e como você falou, né? O profissional vai saber também te dar essa motivação, entender a forma que o cliente rende melhor, né? Também tem a questão, Alex, até queria que você falasse um pouco sobre isso, do exame do laboratório de fisiologia do exercício que você realiza, que dessa forma os clientes conseguem ver os resultados, você consegue avaliar certinho qual a necessidade do cliente, né? E aí os resultados vêm muito mais rápido. Fala um pouquinho assim, rapidamente, para as pessoas entenderem como é que é esse trabalho do LAFIEX. Então, o LAFIEX aqui em Ponta Porã, o cliente chega para mim, a gente utiliza... Bom, eu particularmente, eu já vejo o cliente como um todo, da hora que ele entra dentro da clínica até a hora que ele senta comigo, né? Eu tenho que avaliá-lo... É importante, né? Do integrativo. A gente tem que olhar ele de uma maneira diferente, não como uma laranja que a gente divide ao meio, mas o todo, né? Então, assim, eu faço uma avaliação como um todo, né? Faço medidas, dobras, teste de VO2 máximo, né, por ventilometria. Mas o ponto principal não é tanto o VO2 máximo. O ponto principal é o estado psicológico desse cliente em relação ao que ele vai fazer aqui dentro. Né? Os próprios personagens aqui da clínica, eles têm que entender a parte comportamental do seu cliente para poder entender o todo, senão não adianta nada. Entendeu? Não adianta ele montar um treino. Isso é um trabalho integrativo, né? Não adianta montar um treino fera, vamos dizer assim, desculpa a palavra, fudido, né? Nervoso. Mas assim, e o cliente chegar broxa no outro dia. Ele está pronto para dar aquele treino pro cliente, ele chega broxa. Não tem, não adianta impor também, entendeu? Tem que ir estudando a parte comportamental dele. Por isso que vocês orientam sempre o todo, né? Você sempre fala muito do sono, da água, da alimentação, porque isso vai influenciar o comportamental também, né? É um ciclo, né, Gabi, na verdade, né? Agora, por exemplo, uma dica que eu posso dar para os amigos que estão presentes aí, né? Um método direto e simples, até para verificar se você está com o teu corpo inflamado. Aí, ó, Gabi, é uma dica direta. É muito difícil de fazer, viu, pessoal? Eu, se fosse você, já terminava aqui, já ia fazer. A situação é a seguinte.
Já vou anotar. Já anota aí que o sistema é bruto. O Marcos, como está assistindo aí, ele sabe do que eu vou falar agora. Quem não tem uma fita métrica em casa, cara, me fala. É método direto, não é indireto, é direto. Verdade, porque no método né? é direto, só você querer fazer, né? É verdade. Faz. Então, assim, você que é homem, vou falar dos homens primeiro, né? Uhum. Que tem uma barriguinha de chope, aquela, né, pontuda, já caiu para fora da calça, aquela Gordura nervosa. visceral, né? Que é Isso. tão maléfica, Aquela estetose hepática que você não sabe que tem ainda. Falei disso na live do Detox, viu? Quem não assistiu, tá gravado ali no IGTV. Então, a gente falou bem sobre isso. O método direto consiste como? Pega essa fita métrica, verifica a circunferência abdominal pela cicatriz umbilical. Homens acima de 94 centímetros de circunferência abdominal têm com certeza citocinas inflamatórias agindo no teu corpo. Isso seria que nem dar uma gasolina adulterada pro carro, entendeu, Gabi? Quando você dá uma gasolina adulterada, a coisa não funciona bem, inflama o carro. E o corpo humano também funciona desse jeito. Não vai funcionar. Né? Agora, para mulheres, as mulheres que são mais vaidosas, né? A mulher, o problema todo da mulher é a parte de vaidade. Né? Você sabe tão bem disso, né? Por exemplo, para mulheres, o máximo permitido de circunferência abdominal é de 80 centímetros. Né? Nós temos uma nomenclatura de 88 também, né, que eu utilizo aqui na clínica, mas de 80 para baixo é o ideal. Então, é uma circunferência direta. Quando você tem um aumento dessa circunferência abdominal, isso condiz com liberações de citocinas inflamatórias, que é a gasolina adulterada, que vai inflamando o sistema cardiovascular, os seus vasos de rim, por aí vai. Aí você vai fazer um exame lá de ultrassom, aparece uma estetose hepática de leve. Mas não sinto nada. É assintomático. Vai lesando aos poucos. Eu falava para os meus alunos na faculdade, parece como se fosse uma mina aterrada no organismo. É isso mesmo. Não tem jeito. É o primeiro fator, né? Todos aqueles distúrbios metabólicos que muita gente sofre aí, que vive tomando remédio, né? Hoje em dia, passou dos 50, já toma uma estatinazinha, né? Colesterol, triglicerídeos, já vão se tornando aí os pré-diabéticos também, né? Com resistência insulínica. Então, o primeiro fator que a gente já observa é essa estetose hepática que já começa a se formar. A partir disso, você já vai só ladeira abaixo, como você diz, né, Alex? Então, vai ladeira abaixo. Eu falo sempre para os meus pacientes também, que a gente trabalha na ortomolecular com terapia preventiva. Né? Então, a gente não espera o paciente já ficar doente, já chegar naquele estágio de síndrome metabólica mesmo, triglicerídeos lá em cima, pré-diabético ou já diabético mesmo. Então, quanto antes você puder conseguir se cuidar, você já vai estar prevenindo para que isso não aconteça. Porque, gente, não é normal. Hoje as pessoas têm muita todo mundo é hipertenso, todo mundo tem colesterol alto, é só tomar remédio, Gente, pelo amor de Deus, a gente não precisa ficar dependente desses medicamentos. De jeito nenhum. E esses medicamentos, a gente sabe que a longo prazo ele só vai te trazer malefício. Ele gera outras doenças, né? Você se cura não, né? Você ameniza um sintoma, mas ao longo você só vai aumentando outros. A expectativa de vida hoje, né, no mundo, ela aumentou pra caramba, pensando, né, nos tempos atrás. Mas a qualidade de vida de um idoso não é boa. Então é isso que a gente tem que pensar na longevidade com saúde, pensar lá na frente para a gente ter saúde, não precisar ficar dependendo de medicamento. Acho que isso é o mais importante. O medicamento em último caso, né, Gabi? Exatamente. E esse é o momento, né? Eu falo também, o momento que a gente está vivendo é um momento de muita reflexão, que as pessoas têm que refletir os seus hábitos, o que está fazendo da sua vida, né? Num primeiro momento, até hoje, né? As pessoas vêm me perguntar o que eu faço para a imunidade? Porque a gente tem aí a questão do vírus, né? Quem sabe da mente, todo mundo sabe que
quem está com a imunidade baixa vai estar mais suscetível ao vírus, né? Ao Covid. E aí muita gente veio com essa preocupação, meu Deus, minha imunidade, e aí o que eu faço para melhorar a imunidade? Então eu vejo isso também como uma coisa que pode ser muito positiva, que as pessoas realmente vão passar a se preocupar mais, porque a gente sabe que as doenças estão aí. Pode passar Covid, mas total. As doenças vão estar aí sempre. Então a gente tem que estar preparado para isso o tempo todo. Né? E as pessoas, que nem você falou aí, né, perguntam como que eu faço para aumentar a imunidade? Né? Isso, aumentar a imunidade é mais fácil. O negócio é saber por que ela cai. Né? Por que ela cai? Porque eu tenho uma hidratação ruim, porque eu tenho uma higiene mental péssima, porque eu tenho, de repente, vamos dizer, a pessoa não gosta de tomar banho. O europeu não gosta de tomar banho. Por que você acha que tem aumento de Covid? Higiene pessoal também. Né? Por que a imunidade cai? Atrapalha. Alimentação deficitária, pobre. Né? A gente está vendo isso constantemente. Nós temos sono ruim, péssima qualidade. Né? Nós temos o estresse. Então, antes de você saber como aumenta a imunidade, a gente tem que saber por que ela está caindo. O que abaixa. Eu sempre falo isso, que muitas vezes, na alimentação especificamente também, a gente tem que saber mais o que você tem que deixar de ingerir do que o que você tem que ingerir, porque não existe a pílulazinha mágica. Quando você deixa de ingerir o que te faz mal, é o que vai estar melhorando a absorção daquilo que você ingere que faz bem. Então, não adianta você tomar, por exemplo, os shots, os chás, que eu vou dar aqui as indicações também, mas você se entupir de açúcar, se entupir de McDonald's, enfim. Só que para isso a gente precisa tratar a ansiedade. Aí, né, vem todo esse processo, por isso que eu falo. Tratar a ansiedade é uma coisa nada muito fácil, porque a pessoa tem que ressignificar muita coisa e deletar muita coisa. Né? Então, dentro do que eu trabalho o ambiente social também, eu sempre falo isso, você se livrar não só, quando eu falo de toxinas, né? Também tem as pessoas tóxicas, também tem os ambientes tóxicos. Então, o que não está te fazendo bem, observe o seu corpo, observe o que você tá, onde você não se sente bem, o que você pode estar eliminando da sua vida que vai estar fazendo esse benefício. E aí tem as técnicas, né, Alex, que você já mencionou também. Eu venho trabalhando, acabei de terminar um curso de respiração consciente, respiração guiada. A minha professora especialista em ansiedade. Então, estou com esse conteúdo fresquinho aí para os meus pacientes. Quem for fazer consulta essa semana já vai ter. Então, a respiração guiada, com relação à medicina chinesa, a gente consegue, porque os nossos pulmões, pela medicina chinesa, é a fonte da vida. E a gente conseguir fazer com que a respiração prevaleça em todos os órgãos, todas as partes do nosso organismo, a gente vai conseguir também esse equilíbrio. Então, a respiração guiada é bem bacana para isso também. E além da meditação, que daí também vem esse estado de relaxamento, que a gente sabe que também vai trazer o equilíbrio para o nosso organismo como um todo. E também a questão do sono, né, Alex? Queria que você falasse um pouco mais aí com relação ao sono, a importância do sono para a nossa saúde. Essa questão do equilíbrio, antes de entrar no sono, você deve saber tão bem quanto eu, que nós temos uma glândula, fica bem aqui, ó, bem na cabeça, bem no meio aqui, que é a glândula pineal. Você sabia que ela é a nossa antena parabólica, Gabi? Sim. Ali acontece de tudo. Capta tudo. Capta tudo. Aquilo ali é um emaranhado de coisa, né? Então, o equilíbrio que nem você está colocando advém dali, né? Da glândula pineal. Sim. Você estar em equilíbrio, isso se chama homeostase. Quem dirige isso aí, na verdade, é o sistema nervoso autônomo, né? E a doutora Glaucia está acompanhando, ela sabe melhor do que eu. Mas em relação ao sono, né, Gabi? Por exemplo, aquele indivíduo que dorme muito mal, tem aquele efeito agudo do sono, e tem aquele indivíduo que tem a insônia. Aquele que tem efeito agudo, ele dorme, mas não acorda recuperado. Né? E aquele que tem insônia já não dorme.
A qualidade do sono, né? Que é diferente. Aí você força o sono, o que que acontece? Eu aumento a minha taxa de cortisol, né? Abrupta isso aí. Eu diminuo o meu GH, que é o hormônio do crescimento, né? Que ajuda na lipólise, na quebra da gordura. No metabolismo do dia seguinte. Eu sempre falo isso. O sono, essa produção do GH durante o sono, ela vai influenciar no seu metabolismo do dia seguinte. Então, uma noite mal dormida, também você não vai conseguir emagrecer o que você queria emagrecer no dia seguinte. Eu sempre falo isso para os pacientes, né? Não é só a questão de você saber o que você vai fazer ou não. É fazer o todo mesmo, né? Então, porque assim, a gente também diminui até a testosterona. Homem tem muita testosterona, diminui também. Cai a testosterona, cai prolactina. Quer dizer, ocorre uma desorganização. Opa! Então, assim, ocorre uma desorganização hormonal muito grande em relação a isso aí, né? Então, o indivíduo ele tem que ter um sono de carneirinho, contando carneirinho, um sono reparador, no qual ele não acorde. Por exemplo, até aquele, como é que chama? O ar-condicionado que tem a luzinha vermelha, você tem que cobrir ele com uma tarja preta. O quarto ele tem que ser blackout total. Blackout Qualquer total. luz impede a produção de melatonina, que é o que nos dá a qualidade de sono, né, Alex? E essa condição, quando você não dorme bem, você tem, isso já é comprovado, você tem aumento dos distúrbios cardiovasculares pela noite ruim de sono, com o passar do tempo. Né? Você já não libera mais, por exemplo, o óxido nítrico, que é um agente vasodilatador, que seria que nem uma gasolina ruim para a mangueira do carro. Vai lesionando o vaso. Quer dizer, o vaso ele já não perde o poder de elasticidade, aí fica ruim. Né? Então a questão é ter um sono sempre reparador, isso eu falo para os meus clientes, né? E ter uma higiene de sono adequada. Né? Por exemplo, eu coloquei aqui como higiene do sono. A Glaucia falou aqui, é importantíssimo. Por exemplo, nós temos que manter uma rotina para dormir. Né? Não adianta ir dormir meia-noite e acordar às 5 da manhã. Você tem que ter de 7 a 8 horas de sono por dia, vamos pensar assim. Você tem que evitar dormir ao longo do dia. É essencial. Né? Não pode dormir ao longo do dia, mas você pode tirar um cochilozinho depois do almoço, uns 20 minutos, né? Ajuda. Um lugar limpo. 40 minutos, esse cochilo do almoço. Um lugar limpo, escuro, silencioso, confortável, aquele banho morno para te baixar o teu simpático, né? A melhorar o parasimpático. Fazer exercício. Só deixa eu fazer um parênteses que você falou do banho, Alex. Eu sempre indico escalda-pés também, tá, gente? Para higiene do sono. Você falou, né, que o calor é isso, naturalmente a gente sabe que faz essa ação aí do simpático. Então, o escalda-pés eu sempre indico para quem tem problema de insônia, ansiedade, estresse, enfim, você vai conseguir eliminar, enviar toda a informação de vasodilatação de calor da cabeça, né? Que a gente tem aquela coisa da cabeça quente, para os pés. Então, naturalmente, você vai conseguir relaxar a sua mente ao aquecer os pés. Então, é uma prática muito, muito importante. Aí você pode só aquecer mesmo uma água bem quentinha, que cubra os tornozelos. E você pode adicionar sal grosso ou algum óleo essencial. Vou aproveitar, Alex, só para fechar aqui. Os óleos essenciais eu vou passar já para... que aí as pessoas já podem usar no escalda-pés mesmo. Os óleos essenciais melhores para a gente poder trabalhar o sono em si é a lavanda, o lang-lang e a Itzia-cubeba. Eu vou escrever aqui porque isso é difícil. O nome é complicado, hein? Itzia-cubeba. Esse aqui, gente, é um óleo essencial que derruba o caboclo. A gente brinca que é o que te dá mesmo o sono. Então, é uma ótima opção para você usar tanto no escalda-pés ou de pingar mesmo no travesseiro antes de dormir. Entendi. Ou você também pode diluir num óleo vegetal e aplicar aqui no plexo cardíaco
bem no meio aqui do peito. Também é uma opção muito bacana para melhorar o sono. E para ansiedade, as pessoas que realmente são ansiosas, eu indico o capim-limão e a mandarina. Você também pode estar utilizando dessa mesma forma, você também pode usar no ambiente, aquele difusor de ambientes de óleo essencial. Gente, os óleos essenciais, eu tenho trabalhado com eles assim, tem um resultado incrível, incrível. Procurem estudar mais e saber os grandes benefícios dos óleos essenciais. Beleza? Termina aí, Alex. O que mais você ia falar do sono? Ó, em relação ao sono aí, o que faltou também, né, Gabi? Aquela da higiene do sono. Alimentação saudável. Nada de açúcares, né, refinados à noite. Muita gordura trans, né, essas porcarias, porque depois você vai ficar rolando na cama que nem uma jiboia. Então não adianta. Tem uma questão também, né, Alex? Uma sopa vai bem. Isso, sopinha é boa. Eu sempre falo também com relação à higiene do sono, a gente se alimentar, não se alimentar muito tarde e deixar para comer mais cedo. Porque quando a gente se alimenta, principalmente o carboidrato, né, a gente faz o pico de insulina. E quando essa insulina está no pico, a gente diminui a produção do GH, que é aquele hormônio que você falou lá que a gente produz durante a noite. Então, eu indico também, para a higiene do sono, fazer a sua última refeição no máximo até 7 horas da noite, é o ideal, para você ter um sono de qualidade. E, de preferência, os alimentos leves, como o Alex falou. Frutas também cai bem, né, Gabi? Sim, então, eu tenho indicado de usar mais alimentos quentes. Aí a gente entra na dietoterapia chinesa, principalmente nesse momento agora, que a gente está passando aí do outono para o inverno, a gente procurar usar mais alimentos quentes, né? As frutas, lógico, que são ótimos alimentos. Lembrando que também são carboidratos, tá? Então, assim, de uma forma geral, a gente não abusar das frutas, porque ela tem o açúcar natural, que é, né, a frutose. Então, no máximo, 3 porções de frutas ao dia é o que eu indico. E se você puder ingerir mais cedo, evitar de ingerir as frutas de noite também é o ideal, porque daí ela vai ter o carboidrato e vai fazer esse pico de insulina que eu falei, entendeu? Sim. Então, o ideal é você realmente comer uma proteína, ovo, legumes, cozidos de preferência, de noite, principalmente. Aproveitar já para falar dessa questão aí das estações do ano pela medicina chinesa. Tô achando legal aqui que o Marlon tá aí acompanhando meu colega acupunturista. Então, assim, Marlon é top. Pela medicina chinesa, o equilíbrio energético, a gente se foca sempre muito nas estações do ano, tá? Então, toda vez que a gente tem uma mudança de estação, o nosso corpo, de todo mundo, todas as pessoas, fica mais suscetível, mais sensível mesmo, mais suscetível às doenças. Então, nessa época de inverno, esses 15 dias agora, eu não sei exatamente qual o dia que muda para o inverno, mas eu acho que a gente tem mais uns 15 dias para essa mudança, que vai ser o inverno agora, que começa em junho, no meio de junho. Então, nesse momento, essas 2 semanas, isso, acho que é a canícula que o Marlon falou, a gente tem essa suscetibilidade maior. Então, assim, o máximo que vocês puderem realmente estar praticando todas essas orientações que a gente está passando com relação aos hábitos saudáveis, à imunidade, principalmente nesse momento, vocês vão estar conseguindo aí se blindar melhor a esse efeito que é natural do nosso organismo, das estações do ano. Beleza? Ô, Gabi, a colega ali perguntou ali se tem algum óleo essencial, alguma coisa para o ronco, até eu esqueci o nome ali. Ah, tá, Inayara. Então, Inayara, para o ronco especificamente, a gente não tem um óleo essencial para isso. O que a gente vai conseguir é melhorar a qualidade do sono. Então, naturalmente, se o ronco é uma questão que está sendo um impeditivo para o sono, ela vai ter uma melhor qualidade de sono, mesmo que ela ronque, entendeu? Então, assim,
talvez alguma coisa mais específica, de repente, para trabalhar a respiração, melhorar a respiração dela. Nisso a gente tem aí o óleo essencial de eucalipto, é uma ótima opção. Então, de repente, a gente poder ir mais para esse lado vai estar trabalhando também tanto a respiração como a qualidade de sono. Você pode até fazer essa sinergia, sem problema, o eucalipto com a Itzia-cubeba, por exemplo. Então, a gente pode estar trabalhando nesse sentido, tá? Respondido para a colega. Muito bem. Tem mais alguma coisa, Alex, que você ficou pendente? Você Então, conseguiu assim, falar tudo? eu queria falar rapidamente sobre alguns tipos de treinos, né? Relacionado com artigos que saíram recentemente fresquinho, né? Por exemplo, nós temos os treinos aeróbios, que são preventivos contra a Covid-19 que nós estamos tendo hoje, né? Então, assim, fazer exercícios leves a moderados, ok, pessoal? De 15 a 30 minutos, sem grandes exaustões, tá? Isso vai melhorar a tua função imune, vai melhorar a sua imunidade respiratória, vai regular, veja bem, o PCR, que é a proteína C reativa ultrassensível do teu corpo, que está diretamente relacionada às inflamações, que são as citocinas inflamatórias. Vai diminuir a ansiedade, diminui o estresse e a depressão. Então, assim, se você fizer um treino aeróbio, leve a moderado, nada exaustivo, de 15 a 30 minutos, você estará se beneficiando de manter a sua musculatura mais íntegra, mais saudável e proporcionando melhores para o teu organismo. Então, era isso que faltava colocar um pouquinho, Gabi, de 15 a 30 minutos, não mais do que isso. É isso aí que eu vejo. Né? E veja assim, não é porque você não... E é isso, é uma coisa que dá para implementar, né, Alex? É isso que eu acho legal, assim, a gente dá essas dicas que é para as pessoas realmente praticarem, né? E que vai fazer diferença. Não é porque você está fazendo exercício físico que não tem que fazer higiene, não tem que usar máscara. Sempre máscara, higiene das mãos. E banho também faz necessário. Vai dar uma de europeu também, né? Aí também já não dá. Gente, é lavar a mão, não é só passar álcool gel, não, tá? Isso é importante mesmo. Eu tô tomando vodka. Queria aproveitar que a gente ainda tem mais 2 minutinhos e falar dos chás, que também, né? A gente tem aí a fitoterapia, que também é um auxiliar muito bacana para a gente poder estar equilibrando as emoções, essa ansiedade que pode estar gerando aí o sobrepeso. Então, eu gosto muito de utilizar os chás de camomila, de melissa ou erva doce. Também tenho, para quem tem mais estado mais pro depressivo, eu gosto do cava-cava, que é também um chá muito bacana para isso. Então, a gente saber fazer esse equilíbrio aí das emoções. Então, você pode estar também até associando as ervas sem problemas, fazer por infusão e tomar aí 2 vezes ao dia, né, a camomila com erva doce, por exemplo. Você pode estar utilizando da fitoterapia como benefício aí para melhorar tanto a ansiedade quanto o sono, o estresse, e naturalmente você também vai estar melhorando aí o seu metabolismo, né? Valeriana, sim, Almerinda, muito bom também. Também tá aqui na minha listinha. Valeriana e a passiflora, né? Que também é bem bacana. A passiflora você pode usar o maracujá mesmo em si. Você faz um gelinho de maracujá. Você compra o maracujá e bota no gelinho, na forma de gelo. E aí quando você for tomar o chá, você bota o maracujá ali. Mas não usar todos os dias, porque o maracujá ele também não é uma fruta assim que deve ser utilizada com muita frequência, e aí também ela também tem frutose, né? Então, assim, de vez em quando você pode usar de dia, por exemplo. Eu indicaria tomar mais maracujá de dia do que de noite até. E não é que ela vai te derrubar e te dar sono, ela vai estar conseguindo fazer esse equilíbrio mesmo aí do sistema, tá? Mulungu, Marlon, também. Eu não falei do mulungu? Ele tá aqui. Falei, mulungu também é ótimo. Esse é mais pro sono, tá? O mulungu, ele atua mais na questão da insônia mesmo. Também é uma ótima opção. Eu fui falando, mas agora terminei, falei todos. Pronto. Viu, Gabi? Alex, a gente tem um minutinho restando. Eu só queria despedir mesmo. Agradecer aí a sua participação,
Foi ótimo, eu acho que a gente conseguiu passar bastante informação, a gente estava preocupado com o tempo, né? Mas acho que a gente conseguiu passar toda a informação que a gente gostaria aí para as pessoas. Pode se despedir aí também. Então, pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês, né? Tá aí conosco até o final. Obrigado, Marlon, Michele, Glaucia, Luísio, Dr. Fábio, doutora Fernanda, os amigos aí, Ixi, no modo muita geral. gente que veio Ixi, hoje, muita legal. gente, né? Então foi muito bom, foi prazeroso. E a próxima vez estaremos fazendo novamente uma nova live. Né? Isso, vamos já pensar na próxima, né? E meço a barriga de vocês, hein? Isso aí dá assunto para mais de metro. Fazer agora. Vou fazer agora isso. Fiquem com Deus aí. Também.